A paz do Senhor Jesus. Estamos de volta e o tema hoje abordado vai ser a mulher sirofenícia. Muito interessante essa passagem que o Senhor Jesus ele fica em silêncio quando essa mulher vem à sua procura. Vamos entender essa passagem. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do 21, o versículo 28. Passaremos a ler. E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogou-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa é a passagem muito interessante em que o Senhor Jesus fica em silêncio. Jesus Cristo, apesar de ele ser Deus, ele estava como homem. E como homem ele foi servo fiel a Deus em tudo que estava escrito sobre a pessoa dele, nas Escrituras e nos profetas. Jesus procurava fazer tudo conforme as Escrituras, sendo um servo obediente ao seu Deus. Então, entendendo isso, a Bíblia diz no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 11 e 12, que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus, aos que creem em seu nome. É sabido que os judeus não aceitaram e menosprezaram a forma que Deus usava a pessoa do Senhor Jesus, do projeto de Deus, do Filho de Deus. É sabido de todos isso. Agora vamos compreender por que Jesus se silenciou quando essa mulher cananeia, essa mulher sirofenícia, veio ao seu socorro, ao seu encontro, pedindo socorro. É interessante que Jesus, nessa passagem, ele tenta se ocultar da multidão. De alguma forma, essa mulher, ela não permitiu que Jesus se ocultasse, porque ela vinha gritando, pedindo o socorro de Deus ao Senhor Jesus, que pudesse ajudá-la naquele momento, pois a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Entendemos que o Senhor Jesus ele trouxe uma doutrina nova. Ele trouxe não só uma, mas várias, mas em uma delas era a expulsão de demônios, que no mundo antigo isso não existia. A única pessoa que fez isso no mundo antigo foi Davi, o rei Davi. Quando tocava a harpa, Deus usava ele para aliviar aquele demônio que estava sobre a pessoa do Saul, do rei Saul. Ele se sentia aliviado e o demônio o deixava. Como Davi, filho de Jessé, e o Senhor Jesus era da descendência de Davi,
isso gera um prelúdio do que havia a ser a pessoa do Senhor Jesus, na sua plenitude de poder e graça. Os discípulos tentam ajudar a mulher, dizendo: Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós, socorre ela, ajude ela. Tem momento em que as pessoas não entendem, não compreendem o trabalhar de Deus, nem mesmo os mais íntimos, nem mesmo aqueles que estão perto do Mestre, que têm mais afinidade com Deus, têm todas as respostas. E esse caso aqui revela isso, em que o porquê Jesus fica em silêncio. Quando os discípulos abordam o Mestre, pedindo para que ele atenda a mulher, Jesus dá a resposta. Ele diz: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era necessário que ele, primeiramente, pregasse a palavra de Deus para os judeus, porque primeiro foi confiada a palavra de Deus aos judeus pregar. Mas eles não fizeram isso com eficiência, eles não foram capazes de executar a obra de Deus. Eles queriam que o povo viesse até Deus, viesse até o templo adorar, mas eles pouco levavam a palavra até as pessoas. E quando chegaram a fazer isso, fizeram de forma ilegítima. Jesus censura os fariseus e os sacerdotes da época, que eles percorriam terra e mar para fazer um prosélito. Um prosélito quer dizer um discípulo. Mas quando fazia 2 vezes filho do inferno, pior do que eles. O que isso significa? Isso significa que os religiosos da época não estavam fazendo discípulo para Deus, mas para eles próprios, para eles executar suas más obras, ou seja, manipulando, usando a palavra de Deus para manipular as pessoas para o mal, para executar suas obras más. E a prova disso é Saulo, que perseguiu o povo de Deus de muitas formas. Ele era um fariseu praticante e fanático na sua religião. Pensando ele estava fazendo da forma correta. Ele foi manipulado pela elite da época a fazer aquilo, mas ele pensava que estava fazendo para Deus. Ele fez inocente. Ele até revela isso em Atos dos Apóstolos e outras cartas. Então, compreendendo isso, agora a gente vê que nem mesmo os discípulos às vezes compreendem o que Deus está querendo fazer, ou o que Deus quer fazer. Quando Jesus revela que ele veio primeiro para o povo, né? Então entendemos que havia o povo de Israel, né? E havia também outras nacionalidades, outras etnias ali buscando a Deus, servindo a Deus. E o momento deles ia chegar, não era aquele momento. Então, nesse momento, Deus revela um tempo. O silêncio de Deus, às vezes, para algumas pessoas, pode parecer que Deus não está ouvindo. Pode parecer que Deus, ele não quer fazer. Ou não está se importando com a situação. A gente não pode interpretar dessa forma. Aqui, o sinônimo de silêncio é interpretado, segundo a Escritura, o tempo. Que tudo há um tempo para Deus fazer, para Deus executar. Ainda que a pessoa ache no seu coração que já chegou o tempo. Não devemos confundir o tempo de Deus com o tempo dos homens. São coisas diferentes. Quando nós pegamos o nosso tempo, queremos colocar acima do tempo de Deus, ou no lugar do tempo de Deus, de forma errônea, equivocada, podemos nos abater a nossa fé. Podemos até se irritar com a palavra de Deus ou com alguém. Não é verdade? Pensando que o momento chegou. Mas o momento de Deus, Deus revela, Deus se revela para isso. Então o sinônimo do silêncio é o tempo. Isso não quer dizer que Deus não está aprovando aquela situação ou que Ele está negando algo, mas que a gente devemos esperar para que Ele, no tempo dele, venha executar a sua vontade.
a compreender o tempo e aceitar o tempo dele. A aceitação é muito importante. Quando a gente não aceita, não entende, isso pode se complicar mais ainda na nossa caminhada. Então aquela mulher chega até Jesus, expõe o seu problema e diz: Senhor, me socorra, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Não havia cura, não havia médico que desse um diagnóstico preciso. Não havia diagnóstico para isso, porque é de ordem espiritual. Só Deus poderia fazer alguma coisa naquele momento. E Jesus tinha essa autoridade, e tem essa autoridade. Veio com essa autoridade para fazer isso. E Jesus lança uma parábola muito interessante, que ele diz: não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher entende o que Jesus diz. O espírito de sabedoria se apodera daquela mulher. Deus o ajuda a compreender o que o Senhor Jesus está dizendo. Quando a gente não compreende a palavra de Deus ou interpreta mal, a gente pode até se irritar com a palavra de Deus ou achar que Deus está nos ofendendo, ou a gente pode se ofender com a obra de Deus ou com as coisas de Deus. Não ter discernimento sobre o que Deus está fazendo ou o que Ele está falando pode nos levar a se precipitar em algum ato, em alguma palavra ou em algum comportamento em relação a Deus, nos levar até mesmo a murmurar e não entender o que Deus de fato está querendo dizer e está fazendo. Devemos ter discernimento, ter uma vida de oração, ter uma vida de busca nas Escrituras, para que Deus possa se revelar. E quando Ele se revelar, a gente entender, aceitar a situação. No entanto, esta mulher, ela compreende as palavras do Mestre e dá uma resposta à altura. Ele diz: Senhor, eu não estou querendo os pães dos filhos, mas das migalhas que caem da mesa. Ela se humilha ao extremo. É como se colocar a face no pó. É como entender que só Deus pode resolver aquela situação. Primeiramente, ela vem e adora o Mestre, reconhece. Depois, ela expõe o problema com sabedoria e com entendimento, com reverência. E em seguida, quando o Mestre dá a resposta, ela compreende o que Deus está dizendo e não se ofende com a palavra de Deus, mas compreende a parábola e dá uma resposta à altura. E diz: Senhor, eu só quero a sobra, eu estou precisando. E Deus diz: grande é a tua fé, mulher, seja isso feito como tu desejas. Apesar de não ser o tempo de Deus se revelar aos gentios, os gentios é todo aquele que não é judeu, certo? É considerado um gentio. As nações, os outros povos, é considerado um gentio, para que você entenda o que é gentio. Então, aquela mulher era uma mulher sirofenícia, uma mulher grega, não era de etnia do povo de Israel, não era judia. Então ela entendeu isso. Ela entendeu que a palavra de Deus estava com os judeus ainda naquele momento. E o Senhor Jesus, Ele disse que não era o tempo, mas devido à fé dela ser grande, Deus deu a vitória a ela. Deu o que ela desejava. Porque ela provou fé e ação. Apesar do Senhor Jesus, aquele silêncio não foi proposital, não foi de propósito para testar a fé dela. É porque ainda não era de fato o tempo. A questão não era ter fé ou ter fé ou não ter, mas sim o tempo. Então, Jesus, ele favorece aquela mulher. Aquela mulher alcança o favor do Mestre. É uma passagem muito interessante, onde a gente vê um contexto acontecendo e a gente pode até pensar que o Senhor Jesus estava humilhando a mulher. Não, a intenção não era essa.
mas falou por parábola para que ela entendesse que o momento ainda não tinha chegado para os gentios, para ela e o povo da sua nacionalidade. Então, vendo isso dessa forma agora, compreendendo todo esse contexto, todo esse texto, sabemos que o silêncio não é reprovação. Sabemos que o tempo é o tempo de Deus. E sabemos também que a fé, ela é capaz de mudar a situação. Jesus, ele, apesar de cumprir o seu ministério ao pé da letra, segundo os profetas, ele não peca em responder à mulher. E também não erra, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E aquela mulher creu de tal maneira que foi elogiada pelo Mestre. Então não existe brecha de pecado para Cristo, como os judeus assim o queriam que ele tivesse. Mas existe regras espirituais que foram alcançadas pela fé, pelo amor e pela misericórdia. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra ela possa lhe trazer luz, iluminação, possa trazer um entendimento sobre o que é a palavra de Deus e as parábolas. Me permita agora fazer uma pequena oração para que Deus nos ajude mais e mais. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, te pedimos nesse momento a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz. Que essa palavra ela possa fortalecer os corações. Que a tua palavra ela possa trazer medicina, saúde, paz. Possa trazer fortalecimento espiritual. Possa trazer liberdade aos que estão cativos, aos que estão presos. Possa trazer, Deus, saúde mental e saúde espiritual. Que os demônios não venham resistir à tua palavra. Não venham suportar a tua glória, a tua graça. Que o Senhor possa ajudar a cada um, aos que estão de perto e aos que estão de longe. Deus, ajuda o teu povo. Ajuda as pessoas também a te compreender e a te ver de forma correta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.